Olá! Hoje nesse vídeo eu quero explicar para vocês a minha visão da aplicabilidade do experimento da dupla fenda na nossa realidade prática, certo? Bom, o primeiro contato que eu tive com a mecânica quântica e que eu tenho, principalmente, é pelo professor Hélio Couto. O meu aprofundamento foi depois que eu conheci o professor Hélio Couto. E qual que é a aplicabilidade nisso no dia a dia? Porque o professor repete nas suas palestras sobre a dupla fenda, que é a mãe aí, né, que fez com que surgisse a mecânica quântica, mas quando a gente vai pensar em nível prático na nossa vida, parece que dá meio um embolo aí e a gente fica meio perdido, né? Eu vim trazer então aqui a minha contribuição para vocês, a minha opinião. Veja, eu estou falando para vocês que eu aprendi, o meu primeiro contato foi com o professor Hélio Couto, mas a minha visão é só minha visão. Logo, não falo em nome do Hélio Couto, eu falo em meu nome, em minha responsabilidade, a minha visão sobre a dupla fenda na prática, certo? Lohane, mas o que é a dupla fenda? Bom, você vai encontrar isso nas palestras gratuitas do professor, como também em vários livros. Existem várias teorias abordadas aqui, né? Várias visões abordadas aqui no YouTube. E uma coisa que eu quero também falar aqui com vocês é que às vezes a pessoa tem acesso a essa informação, mas a forma como ela vê é de outra forma totalmente diferente. Então que você também possa aprender a ouvir os outros, mas também aprender a se perguntar, né? Ter mais convicção nas suas próprias convicções. Porque nós falamos sim sobre a gente se perguntar sobre as nossas crenças, mas você tem que ter autoconfiança naquilo que você tá lendo e estudando e olhando para sua vida e aplicando aquilo daquela forma e conseguindo extrair algum certo tipo de aprendizado. Então veja, a dupla fenda, você só vai conseguir entender esse vídeo se você já assistiu as palestras, se você sabe o que é a dupla fenda, certo? Porque eu não vou repetir o experimento, porque existem diversos canais que já falam desse experimento. Eu vou falar da minha experiência. O que significa para mim? Significa que se no experimento o observador decide, logo existem infinitas realidades, certo? O que significa essas infinitas realidades? Infinitas formas de você ver uma mesma coisa. Veja, você tem uma experiência e várias outras pessoas têm a mesma experiência, mas você olha de uma forma. A forma como você olha é a forma como você está escolhendo ver. Lá na dupla fenda ele fala o quê? Quem decide é o observador. Então, se você passou por alguma situação, você tem convicção sobre alguma situação porque você vivenciou aquela situação. Essa situação volta a se repetir, por quê? Porque você está olhando para ela. Quando você olha, você escolhe. Bom, quando você olha, existem infinitas realidades. Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor, olha só, existem infinitas realidades. Quando você olha para uma realidade, você está escolhendo essa realidade, logo você deixa de escolher as outras. O que isso significa? Que você deve mudar a sua visão. Se você acredita que essa caneta é preta, existem outras possibilidades. Pode ser uma caneta azul, pode ser uma caneta vermelha. Se você está olhando só para a preta, você está escolhendo só a preta. Entende? Isso significa que alguma coisa que te aconteceu, que te acontece, se você mudar a sua visão, se você decidir, existem outras realidades. Bom, eu passei por um relacionamento que só houveram traições, tá? Mas eu estou olhando para as traições até hoje. Que eu vivenciei e ainda continuo olhando. Eu escolho não olhar mais, agora eu escolho olhar para os bons relacionamentos. Você está fazendo uma escolha, você muda a sua visão, você muda a sua escolha, você colapsa. Então a dupla fenda fala isso, quem muda é o observador, quem escolhe é o observador. Então para que você escolha a sua realidade, para que você escolha vivenciar o que você quer escolher, você precisa olhar para essa realidade que você quer. E olhar para essa realidade que você quer é agir. Bom, eu quero ser uma enfermeira. Você já deve começar a agir, você não precisa de um diploma para você agir como uma enfermeira agiria. Não tô falando de você ir lá no hospital e enfiar agulha nos outros. Estou falando em questão de comportamento. Que você vai calcificando, eu acho que essa é a mesma palavra, aquilo na sua realidade. Entende? Então você todos os dias acorda e olha para essa realidade. Você age dentro da personalidade que você escolhe. A essência continua a mesma. Só que agora você escolheu
outra alternativa dentre milhares que existiam. Você colapsou, você deixou de olhar para essa aqui, que você achava que só existe, e essa porque você olhava só ela. Você passa a escolher. Então, na minha visão, esse é o experimento da dupla fenda. Na vida prática, você escolhe. Quando você olha, você está escolhendo aquilo. Você deixou de olhar, você deixou de escolher. Aí você poderia me dizer, Lohane, mas eu não estou olhando para essa realidade e essa realidade está me acontecendo. Mas essa realidade, ela foi calcificada, ela foi petrificada quando você teve algum tipo de experiência. Por isso que ou você tem uma experiência que reforça o inverso dessa experiência que você teve, ou você muda a sua visão em relação àquilo que você teve. Então, o que a gente chama banalmente de ressignificar. Veja, te aconteceu alguma coisa, jogou lá pro inconsciente. Tá lá. Você talvez não tá lembrando o tempo todo. Mas essa visão, essa caixinha, essa memória tá lá. Então, você vai escolher ela. Ou você faz uma coisa totalmente o inverso e reforça que aquela ideia lá é errada. E aí você consegue construir uma e jogar aquela lá fora, ou você ressignifica. Você ressignifica com consciência. Você olha realmente de uma forma grata pelo que te aconteceu, porque de certa forma você vai encontrar formas de ver que isso foi bom para o seu crescimento. Tá? Então, para mim, o experimento da dupla fenda tem essa aplicabilidade na prática. Podem haver outras formas? Podem, mas hoje a minha visão é essa. E até te desafio a você procurar, olhar e ter uma visão de pensar sobre aquilo. Então a gente às vezes só engole informações, mas pensa sobre isso. Quando você quer mudar um aspecto, e eu vou te dar isso agora na prática, eu não ia colocar isso, mas eu vou te dar na prática. Um aspecto seu que você, por exemplo, você precisa se desenvolver mais, ser alguém mais comunicativo, e você vai falar, não sou comunicativo. Eu, por exemplo, eu já contei até para um amigo meu que eu fazia xixi porque eu não tinha, na roupa, porque eu não tinha coragem de pedir às pessoas para ir ao banheiro da casa delas. Na escola, várias vezes. Então, eu precisava reforçar a imagem de que eu era uma pessoa comunicativa e que eu me comunicava muito bem. Mas aí quando eu olhava, aquilo já estava calcificado. Aí eu pegava pequenas partes que eu falava assim, mas você lembra quando você fez uma amizade com aquela menina que você não conhecia ninguém e você conversou com ela? Então eu fui reforçando que sim, eu era comunicativa, eu era boa em comunicar. Eu fazia boas amizades, eu conseguia dar bons conselhos. Então você começa a reforçar, você cria uma memória daquilo em relação a que você vai encontrar. Você vai encontrar resquícios, porque quando a gente joga pro inconsciente, não é só coisa ruim, não. Você joga coisas boas. Então você vai começar a encontrar resquícios de coisas boas que você fez. E aí você vai conseguir reverter a sua crença e parar de olhar para a realidade que você não quer escolher. Porque para você escolher ter essa escolha de uma coisa realmente boa, precisa ressignificar, você precisa jogar uma coisa lá em cima. Olha só, não é bem assim não, aquele dia, aquela vez, e você vai criando memórias boas em relação àquilo, vai mudando a sua visão, vai fazendo novas escolhas entre as infinitas, são infinitas possibilidades. São muitos tipos de visões sobre uma mesma situação. Veja pessoas que estiveram na favela, não tiveram oportunidades e se tornaram médicas, mas veja outras pessoas dentro da favela que não tiveram oportunidade e infelizmente não estão aqui mais para contar a história. Veja pessoas que saíram do nada e conseguiram muitas boas coisas na sua vida, realizaram seus sonhos, e veja pessoas que não tinham nada e continuam no nada. Então são infinitas possibilidades de você visualizar uma coisa e aquilo se concretizar na sua realidade. Para mim, a praticidade, o uso da dupla fenda, olhando dessa forma no dia a dia, né, seria essa. Bom, essa é a minha contribuição para vocês hoje. Espero que de alguma forma tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui, caso eu te ajude de alguma forma, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração. Até a próxima.